e acompanha. Eu tenho uma aqui que aí qualquer coisa ele vê depois. Isso, doutora Cíntia, ele tinha avisado lá, tá? Ok, acho que já podemos começar com a nossa reunião, né? Vamos começar. Bom, pelo que me foi falado, a reunião seria mais para alinhamento do recurso que seria feito, é isso? Só para todos estarmos aqui sabendo mais ou menos o direcionamento da reunião. Estão me ouvindo? Isso, doutora. Exato. Ah, mas vocês estão me ouvindo bem? É um pouco ruim. Então, como se tiver Porque para mim está Isso mesmo, picotando doutora. bastante. Isso mesmo, doutora Cíntia, é sobre essa nossa segunda fase. Ok. Doutor Rona, o senhor quer iniciar? Quer falar alguma coisa? Então, em relação aos procedimentos daqui comerciante, nós temos aí... Doutor Romer, eu não estou escutando o senhor. Eu Tá acho que deve estar muito pipocando, tá relógio. pipocando a ligação dele. tem que ficar perto do microfone. Isso que eu ia falar. Tenta chegar mais próximo do microfone, doutor. Eu vou tirar a saída da esquerda do carro. Vou encostando. Doutor Romer, enquanto o senhor vai ajeitando esse microfone, eu tive uma conversa, né? O Rodrigo até me ligou para perguntar mais ou menos como é que seria essa segunda fase, me fez algumas perguntas. E aí o que eu já respondi para ele, eu vou responder aqui para os demais, para a gente já, enquanto o doutor ajeita o microfone. Né? Me foi perguntado o que nós basicamente faríamos nessa segunda fase. E o que eu expliquei para o Rodrigo na ligação é o seguinte, que na fase recursal que nós vamos entrar, que se chama apelação, é uma fase onde não há muita inovação, tá? A gente não pode criar nenhuma matéria nova. A gente vai pegar tudo que existe dentro do processo, basicamente numa linguagem popular, pegar tudo que existe como se o processo fosse um livrinho e levar para uma turma colegiada, ou seja, com vários componentes, e dizer, olha só, esse livro aqui, ele foi lido pelo juiz de primeira instância, só que a interpretação dele foi errada. Ele não entendeu a história. A história não foi bem assim, como ele colocou aqui na conclusão dele. A história não foi bem assim por isso, por isso, por isso e por isso. E o que é interessante nessa segunda fase, recursal, que não é uma fase como a primeira, tá, gente? É mais uma fase do processo. Ela não é uma fase rápida, não é uma fase célere, não acontece ontem. Para vocês terem uma ideia, ela passa por uma distribuição. Então, a gente vai recorrer, a outra parte vai responder, eles vão mandar lá para o tribunal vai distribuir para uma das turmas, depois vai ser feita uma segunda publicação com o dia da pauta pública, tá? Então, assim, é uma fase que demora tanto quanto a primeira, que dá tanto trabalho quanto a primeira. O diferencial é que a gente não cria nada. A gente pega o que existe e leva lá para aqueles desembargadores e fala assim, olha, o juiz da primeira instância, embora ele saiba muito, né, e seja notório o saber dele, ele deixou de observar alguns pontos importantes aqui. E aí a gente vai trabalhar em cima do que a gente acha benéfico no nosso processo para reverter aquela decisão, ok? O grande plus dessa segunda fase é que a gente tem a possibilidade de sustentar oralmente. O que é isso? É ir lá cara a cara com os desembargadores no púlpito e falar, olha, e falar, ó, o caso aqui é esse, a grande peculiaridade aqui é essa, tá? Aqui, ó, o limite sensível aqui que não foi observado pelo magistrado de primeira instância é isso aqui, sente a nuance desse caso? Então, assim, a gente tem a possibilidade de conversar, né? De conversar é um grosso modo de dizer, tá, gente? De expor
as nossas razões de forma oral. Mas, assim, a pergunta que o Rodrigo me fez, por qual caminho a gente vai? O caminho que a gente vai existe exatamente o caminho que já existe, porque a gente não pode criar. Eu não posso chegar lá e falar, olha só, eu não anexei lá atrás esse documento aqui, agora eu quero anexar. Isso não pode ser feito. Então, assim, processualmente falando, é uma fase muito simples de se explicar, porque a gente não vai construir. Não é uma fase onde a gente vai pegar e não, vamos por essa linha de raciocínio, vamos por aquela, vamos botar esse documento, vamos chamar fulano. Isso não existe agora. Agora a gente só pode pegar o que tem no processo e trabalhar em cima daquilo. Inclusive, no recurso, muitas vezes os advogados falam assim, olha, nas folhas tais ou no index tal do processo, e aí o desembargador vai lá olhar. E isso também acontece na fase de sustentação oral. Já teve uma sustentação que eu fui, por exemplo, que a gente falou, as folhas tais do processo, o magistrado não observou o documento tal. E aí, durante a sustentação, os desembargadores foram lá eletronicamente no processo, olharam, realmente. E se, por um acaso, no dia do julgamento, após a sustentação oral, eles tiverem dúvida, né? Que o advogado falou que realmente tem razão, estou em dúvida. O que eles fazem? Eles pedem para adiar o julgamento. Vamos adiar para o dia tal, porque nós vamos olhar novamente o processo. Então, assim, a fase recursal é muito interessante por conta desses detalhes que a gente não tem em primeira instância, né? Que é essa possibilidade de adiar o julgamento, da pessoa mudar o voto, de você sustentar, né? De detalhar o fato de serem mais pessoas olhando o mesmo processo. Agora, inovação. Eu vou aqui mudar toda a minha tese. Não pode. Até porque a gente tem o princípio da dialética. O recurso ele tem que andar juntinho com a tese que já existe no processo. Tá? Então, assim, essa acho que foi uma grande dúvida que o Rodrigo teve, e eu já quis iniciar esclarecendo ela, porque eu acho que daí derivam outras dúvidas, né, que já são automaticamente respondidas. Vocês conseguiram compreender? Dr. Homer, quer fazer algum adendo? Só lembrando que está todo mundo em mudo, tá? É só tirar do mudo primeiro. Gente, o Rodrigo me deu um gelo agora. Eu falei, não estou na reunião. Não, todo mundo escutou, doutora. Todo mundo escutou. Doutora, só tem uma pergunta de leigo, né? Deixa, só um Essa fase oral... Nós Só um ouvimos, minutinho, doutora Robert. Cíntia. Tá ótimo. Doutor Homer, quer fazer alguma parte? Quer explicar alguma coisa? Quero sim. Eu quero, na verdade, só complementar. O que a doutora falou é exatamente isso. Então, o processo já está instruído, falando uma linguagem menos formal, mais técnica, o processo já está instruído, ou seja, a gente apresentou todas as provas. Eu dei uma relida no processo, dei uma assistida em alguns dos vídeos, né, e me chamou a atenção a decisão da juíza, falando um pouquinho, aprofundando um pouquinho tecnicamente do que nós vamos fazer, principalmente eu, né, com a doutora Cíntia. A gente vai, na verdade, pegar a decisão da juíza e a gente vai trabalhar a decisão da juíza, o fundamento dela, exatamente como a doutora falou. Esse ponto aqui ela deixou de observar, esse aqui ela não observou, e já aprofundando um pouquinho a primeira análise nessa lida que eu dei no processo, a juíza ela foi muito mais pelas provas dos depoimentos do que em relação à prova documental que nós apresentamos. Tá? Então, a gente, numa primeira análise, e aí vou conversar com a doutora Cíntia, a gente vai trabalhar isso juntos, né? Numa primeira análise, a gente vai, na verdade, mostrar as provas, destacar as provas documentais, entendeu? E refutar algumas falas que vão exatamente são contrárias ao que está aqui, o que a gente encontra no documento. É basicamente isso, mas é exatamente isso que a doutora falou. Não tem que inovar, não tem provas
nenhumas novas a apresentar, não tem mais o que apresentar no processo. É pegar o processo e trabalhar com o que temos no processo, refutar a fundamentação da juíza, né, e demonstrar para os julgadores, os desembargadores, que aquela decisão ali está equivocada, entendeu? É basicamente isso. Fala, Lucas. Não, é perfeito, entendido, doutor Homer, doutora Cíntia. Dúvida só assim, nessa sustentação oral que vocês falam, somente os advogados vão falar e não mais a gente, certo? Sim, só Correto. os advogados. Só os advogados. Ah, tá bom, então beleza. Ufa, beleza, tranquilo. Eu tenho uma dúvida. Doutor Homer, você mesmo falou essa parte. Esses desembargadores que vão analisar, esses juízes aí que vão analisar, eles vão também... aí são duas perguntas, né? Se eles podem, devem, né? Ou se costumam verificar o vídeo da audiência, que é o que a juíza da primeira instância, como você mesmo diz, mais baseou. Eles vão também ver aquilo ali? Ou vocês acham que o tempo deles é muito curto para eles ficarem assistindo 5 horas, 4 horas de audiência? Não, na verdade, a gente vai chamar atenção para alguns pontos, né? E já no recurso a gente vai chamar atenção nisso. Qual é o dever de casa que o juiz tem que fazer? O desembargador, principalmente o desembargador relator, né? Ele tem que olhar o processo todo. Tá? Se ele vai olhar o processo todo, eu já não tenho certeza, mas a gente vai chamar a atenção dele para alguns pontos que são extremamente importantes nessa decisão da juíza, né? O nosso trabalho é refutar a fundamentação da juíza, demonstrando para os desembargadores que aquela fundamentação que ela colocou, a interpretação que ela está dando está equivocada por conta disso e disso, e o documento está, como a doutora Cíntia falou, o documento está às folhas tais, parágrafo tal, ou está na gravação do depoimento de tal fulano no minuto tal, na hora tal de depoimento, entendeu? E aí, com base nisso, eles devem assistir os depoimentos, sim, né? O ideal é que assistam todo, né? E principalmente que vejam os pontos que a gente vai destacar, para eles poderem chegar a uma conclusão. Não, talvez eu não tenha me feito entender, mas eu vou chegar agora onde eu quero que entender. Na minha opinião, e da juíza, a gente no depoimento oral, a gente não foi tão bem quanto no documental. Tá? E aí exatamente esse ponto que você está abordando, e eu concordo. Não que, enfim, aí independente da interpretação, né? Se os desembargadores assistirem, né, a essa, né, aquela audiência, né, que todo mundo vê, testemunhas e tal, né? Se eles não assistirem, né, talvez seja até melhor. Por isso que é a minha pergunta, né? Se eles costumam assistir, costumam ver, na verdade é isso, né? Eles têm que ver tudo, inclusive aquela audiência, né? É isso que eu quis perguntar, foi por isso. A obrigação deles é ver o processo todo, né? Claro. Essa é a obrigação deles. Claro. Tá, agora só uma segunda pergunta que é baseada nessa que eu falei. Realmente está claro, você colocou muito claro, ela se baseou em alguém dizendo, uma pessoa disse, estou morando com ele há tanto tempo, X, pronto. Ela já botou lá a união estável. Foi isso, para mim, foi isso que ela fez. Né? Ela Sim, conseguiu... Tá morando junto é a união estável, né? Foi isso que ela fez. Ela talvez ela pegou a audiência de testemunha toda e falou assim, se eles me provarem que eles moram junto, eu vou aplicar a união estável. Ponto. Foi isso para mim que ela fez. A grosso modo foi isso. Eu também entendo dessa forma, a grosso modo sim. Ela ignorou todo o resto, todas as provas, até
não quis dar o trabalho de ver se aquilo era verdadeiro, se não era, fazer as conexões que eu acho que ela tinha que fazer. Então, é isso que a gente vai colocar agora na sustentação. Então, dizer bem claro que o fato de morar junto não quer dizer que eles queriam construir família. Seria isso, né? Exatamente, Rodrigo. Exatamente esse é o nosso trabalho agora, que nunca houve, pelo menos eu entendo dessa forma, vou conversar muito com a doutora Cíntia, mas já adiantando, eu entendo que a gente tem que, nesse recurso, afastar a possibilidade de intenção de constituir família com a Fernanda. Eu acho que esse é um ponto principal do recurso, entendeu? Ele não teve intenção. E uma das coisas que eu vi foi que claramente esqueci o nome dela agora, que trabalhou com ele anos, formou no Cefet, ela falou que ele confidenciou a ela que nunca largaria, que nunca deixaria a Ivana, né? Então isso para mim já demonstra aí que nunca houve intenção dele de constituir família com a Fernanda, né? Né? E E aí um tem detalhe, né? E um detalhe, doutor Roma, ela comprou um apartamento, né? E pensei nisso ela exatamente agora. continuava na rede Quando você social falar. como solteira. Então, ela também não tinha essa sustentação de casada, né? Não tinha intenção. A intenção, né? A senhora foi exatamente, eu não queria falar, mas já que a senhora tocou no assunto, foi outro ponto, porque lá na escritura pública que a gente pegou, que está no processo, não é inovar, está no processo, ela se declara solteira e em nenhum momento ela colocou ali que comprou imóvel em união estável com fulano de tal, né? Ou simplesmente está em união estável. Ela colocou claramente ali solteira durante a relação, ou seja, desfazendo aí mais um elemento dentre vários outros que tem no processo, entendeu? Não dá para uma Eu pessoa. acho, ao meu ver, o julgamento mais correto, mais acertado seria uma relação simultânea à outra, entendeu? Acho que esse seria, e eu estava esperando exatamente um julgamento nesse sentido, entendeu? Porque é inegável que ele foi morar com ela, é inegável que ele viajou com ela, é inegável a relação entre os dois, mas paralelamente a relação de família com a senhora Ivane e filhos, né? Então é esse o carro-chefe que sempre foi desde o primeiro contato que nós tivemos, sempre foi esse o carro-chefe, e aí veio vários elementos, né, que até no primeiro contato eu não sabia, depois posteriormente nós viemos a construir, que foram Atlântico, a Fundação Atlântico, a intenção dele, o preenchimento dele, plano de saúde, né, o telefone e vários outros elementos, conta conjunta. Nossa, conta conjunta né, a prova cabal ao meu ver de que a família continuou, entendeu? Mas, enfim, tem vários elementos aí, é exatamente isso que a gente vai obviamente com um trabalho diferente do que foi na primeira instância, né, a gente vai demonstrar para os desembargadores. Doutor, só para resumir aqui na minha inteligência leiga, os juízes não podem criar um novo elemento para a união estável dizendo, né, morou junto é união estável, que foi o que ela fez. Né? Talvez essa juíza tenha inovado na simplicidade da união estável e acredito que é sustentar que não basta isso, né? Porque a gente não pode negar isso, porque se negar isso realmente é uma coisa que, do lado de lá, eles têm bastante prova que isso aconteceu. Eu já separei lá uma decisão nesse sentido, tá? Que só morar junto não constitui união estável, já está separado para a gente colocar no recurso, tá? E reforçar que, do outro lado, ainda tinha um vínculo bem forte que não estava sendo destruído, muito pelo contrário. Ainda tinha até construção, como a Fundação Atlântico, como, enfim, o negócio médico, enfim, entre outras coisas, ainda tinha construção, compra do carro no endereço, enfim. É porque, geralmente, quando você se separa, você faz uma desconstrução daquilo, você demora um pouco. Ali não houve desconstrução de nada. Desde quando eles não estavam mais morando juntos, não houve desconstrução de absolutamente nada. Nem de telefone, de nada.
né? Então, E eles não estão se separando. E eu ainda entendo que depois da pandemia isso tudo ficou muito mais forte, né? Ele se chegou muito mais à família, né? Eu entendo dessa forma. Sim, doutor Essa é... Romer. A RMC realmente aí voltou para a família dele de fato. Né? Com a pós-pandemia, pandemia trouxe a ele em segurança, né? E pós-pandemia ele voltou para, né? Voltou a frequentar a casa, enfim. Tá? Então, tudo isso a gente vai colocar, né, refutar os argumentos e o fundamento da juíza de primeira instância e demonstrar para os desembargadores que não é bem assim, né? É caso realmente de um relacionamento simultâneo. Ok. Mais alguma coisa, Rodrigo? Não, por mim não. Doutora Cíntia quer acrescentar alguma coisa? Não, está perfeito, é exatamente isso. O Dr. Homer colocou, aprofundou, né, já detalhando o que será feito. E como eu falei com os senhores, agora a gente não pode produzir nada, né? Não pode inovar, não pode mudar nada. A gente vai trabalhar com o que tem, mostrando uma interpretação equivocada. Então, vamos lá. Só até para finalizar. Doutora, vai ter um documento a ser produzido e protocolado, correto? Com certeza. Correto. É o E recurso aí, de apelação. Tá? Já tô trabalhando nele. Ele vai estar pronto quando a gente precisa dar uma revisada? E quando é que a gente tem que publicar ele? Rodrigo, olha só, o que acontece? Vocês podem até dar uma revisada, se vocês quiserem, tá? Mas, assim, como a gente não inova nada, está tudo dentro do processo, é a linha de pensamento que já existe, prima facie é algo que já foi produzido em conjunto com vocês. A gente só vai estar reforçando pontos. E, basicamente, os pontos foram ditos, né? Então, assim, eu deixo até muito à vontade aí, doutor Homer. Como é que pode ser feita essa vista para eles, enfim. Porque, sinceramente, eu nunca me Eu oponho acho ao que cliente ver peças, né? Oi? não precisa ser uma vista, não precisa ser uma vista para ver se está ok ou não. Mas uma vista para a gente conhecer, pelo menos a gente ler, ter esse objeto, ter o conhecimento dele apenas. Vamos Uhum. fazer assim, então. É bem o que a doutora Cíntia falou. A gente vai produzir esse documento, terminar ele. Eu já tô trabalhando nele, tá? Eu pretendo produzir esse documento até segunda-feira. E a gente já protocolar na segunda ou terça-feira. E aí a gente protocolando, finalizando ele protocolando, a gente passa para os senhores. Podemos fazer dessa forma? Pode Então você ser. vai passar para a gente depois de protocolar isso ou antes? Depois do protocolo, isso. A gente vai produzir. Doutora Cíntia, vou pedir para a doutora Cíntia fazer uma revisão, entendeu? Do aspecto jurídico, que é o que a gente precisa, né? E é exatamente isso. A gente precisa agora, nessa segunda fase, a gente precisa dar uma cara de escrito por advogado, entendeu? Pela visão jurídica da coisa, entendeu? Porque é exatamente dessa forma que eles vão ler lá os desembargadores, entendeu? E aí a gente produz, né? Vou produzir, a doutora Cíntia revisa, a gente já protocola porque o prazo, se eu não estou enganado, não, com certeza, né? Eu estou trabalhando com prazo, o prazo é quarta-feira, né? Então eu estou dando uma margem aí. Eu já estou fazendo a apelação, já comecei ela juntando jurisprudência, já lendo, estudando, né? Revendo o processo, vendo vídeos, a reunião, a primeira reunião, enfim, tudo isso aí eu já venho, desde de dezembro, eu já venho trabalhando nisso.
Tá? Então, agora é só realmente estruturar a peça, que ela já tá com, como é que se diz, com algumas coisas, eu só vou estruturar, colocar na ordem certinha, finalizar ela, peço para a doutora Cíntia fazer uma revisão e a gente já protocola em razão do tempo, entendeu? Principalmente em razão do tempo. Tá? Doutor Que a Rome, gente... uma pergunta. Devido a essa juíza já ter dado essa união estável para a Fernanda, ela já reivindicou alguma coisa em relação a isso? Não, pelo menos não aparece nada para gente. Ok. Tá? Ela sequer se manifestou lá no processo de inventário. Acho que está Ok. aguardando o trânsito em julgado, finalizar para poder agir de alguma forma. Ok. E o processo do inventário vai ficar parado de propósito, o que não era, né? Não precisava ficar parado, né? E não tem nada Não nesse sentido. Eles são dois processos autônomos, né? Realmente ele não precisava ficar parado. Ele está parado, primeiro, porque ainda está vaga a cadeira de juiz, digamos assim, cadeira não tem juiz na vara, então os processos lá estão demorando muito. Eu tenho outro processo nessa vara, demorando muito, e é mais em razão disso, tá? De não ter um juiz lá na vara. Então, a Ok. união estável não tem nada a ver com o inventário. É só por conta do juiz, é isso, doutor Rony? São dois processos autônomos, né? Eles vão se comunicar no final, Tanto que a juíza do inventário, ela pediu para fazer, o advogado da Fernanda pediu para suspender o processo até terminar o processo não sei se os senhores lembram disso, até terminar o processo de união estável, e a juíza lá falou que não, que o que vai ser feito vai ser a reserva, né, de um eventual direito que ela venha a ter no futuro, e é exatamente isso. O processo de inventário ele deveria tramitar normalmente, e aí lá no final, na hora de fazer uma partilha ou finalizar, aí haveria a reserva de um quinhão, suposto quinhão de direito da Fernanda, aguardando a conclusão do processo de união estável. Mas Agora, só uma pergunta leiga aqui da Ivana. Eles têm acesso a esse inventário? tem, eles se habilitaram no processo. Então, eles sabem justamente o que tem lá é o que tem, não é isso? Exatamente. Nós apresentamos Tá as bom. primeiras declarações, eles não se manifestaram ainda por conta de faltar juiz, entendeu? Entendi. Por conta de Não. faltar juiz. Enfim. Ok, doutor. Mais alguma coisa, gente? Não. Não? Então, beleza, doutor Roma, a gente fica aguardando, então, a semana que vem, tá bom? Agradeço a atenção do senhor, da doutora Cíntia, e que tenhamos um bom dia, viu? Bom dia para Obrigada. todo mundo, Muito boa obrigada e semana, e grande qualquer abraço. coisa estou inteira à disposição dos senhores, tá bom? Ok, doutor Roma. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um bom dia, Tá, boa bom semana. dia. Bom dia.